Essa formação agora, vamos tratar especificamente de cura interior. E é claro que a gente não vai esgotar os assuntos desse tema, porque é muito vasto, certo? Mas pelo menos a gente vai dar a ideia para uma formação inicial, né? Depois, quem sabe, a gente aprofunda mais no outro momento, né? Então, vamos dizer assim, que existe muita especulação sobre este assunto, certo? E ele tem sido aplicado de muitas maneiras e muitas delas erradas, né? Então, o que nós vamos ver aqui é um estudo sobre a cura do nosso interior, mediante a palavra de Deus. Então, quando nós falamos sobre cura interior, nós estamos falando sobre a cura da alma. Então, quando nós nos convertemos, o nosso espírito é vivificado pelo Espírito Santo. E ele é curado da culpa do pecado, né? E este aí é o maior milagre de Deus. Então, neste século XXI, que iniciou no ano 2000, nós temos testemunhado quantos e quantos casos dolorosos de pessoas que estão passando por problemas espirituais que terminam somatizando. Somatizar, essa é uma palavra nova que eu vou explicar daqui a pouco. Então, e que problemas são esses? De onde vem tudo isso? O que podemos fazer quando nos deparamos assim com uma situação dessa natureza? A quem nós devemos recorrer, né? Então, só para não deixar passar assim em branco, somatizar, né? Soma, corpo, né? Então, você, no seu, aquilo que acontece no seu psique, vai passando para o corpo e ali vai se transformando numa doença, normalmente uma falsa enfermidade, mas às vezes não é. Então ali, somatizar quer dizer isso, é você botar daqui para o seu corpo. Seu psique vai trabalhar no sentido de que você passa a ficar uma pessoa doente, somatizou, o seu corpo está sofrendo por uma coisa que está criada aqui, tá? Então, somatizar não quer dizer soma. Você vai somando coisas, somando experiências, somando coisas que você aconteceu quando criança, coisa. Não tem nada a ver com soma, com essa expressão aritmética, não tem nada a ver. Não é uma coisa somando com outra, não. É soma, em grego é isso. Certo? Então, na verdade, a família passa a lidar com uma solução assim difícil de resolver. Ela não sabe se está lidando com causas espirituais, com problema por patologia, certo? Patologia é uma doença, certo? Certa vez uma pessoa que estava se preparando para ser pregadora, e foi ouvir o conselho de uma outra, né? E a pessoa passou para ela, citou essa palavra, né? E ela, coitada, não sabia. Aí chegou lá na reunião lá, que ela estava pregando, e disseram isso. Disse, olha, pato, né? Você sabe, pato é um negócio. E começou a querer botar a culpa no pato, né? E patologia, gente, não tem nada a ver com isso. Patologia são enfermidades, certo? É uma coisa que, por exemplo, a febre, patologia, febre, gripe, certo? Câncer. Pois bem, o fato é que a gente estabelece uma grande confusão no seio das famílias, né? E essas famílias, assim, ficam como se estivessem tateando, assim, na escuridão. Não estivesse vendo nada, não tivesse um sinal de nada, uma luz, né? Então, desde a nossa concepção, nós estamos sujeitos a acontecimentos que são marcantes, né? Por exemplo, você está na barriga da sua mãe e de repente vem lá o seu pai e começa aquelas confusões loucas, malucas,
pai termina batendo na sua mãe, termina às vezes batendo até na barriga da mãe, quando você está lá ainda na barriga da mãe, e você está assimilando aquilo, certo? Muita gente pensa que uma criança não compreende essas coisas, que pode ver brigas, que pode ver, você está criando um problema seríssimo. Há uma criança que está ainda na barriga pensando que ela não está. E quando ela é novinha e vê um pai brigando com a mãe, cheio de cachaça, cheio de confusão, isso aí ela assimila tudo. E embora ela não possa expressar porque está naquele momento, mas aquilo vai se manifestar depois. Tá certo? Vai se manifestar depois. Então, são marcas profundas, né, que não foram curadas, né? Não foram curadas, é uma coisa. Né? Não é como você ter um corte que você vai lá e tem alguma coisa para curar, você vai no médico, né? Você apresenta um quadro febril muito forte, você vai no médico. Não se trata disso, é uma coisa na alma. E fica lá, ó, guardadinho, mas lá na frente vai se manifestar. Então, dessa forma, continua a afetar o nosso comportamento. Né? Somos chamados assim, que a gente chama de trauma, de recalque, complexo. Né? Antigamente tinha muito essa palavra que a gente usava, na época quando a pessoa estava muito problemática, né? Ela tinha um complexo, né? Complexo de riqueza, complexo de inferioridade, complexo disso, complexo daquilo. Hoje não se usa mais isso, né? Mas Jesus pode curar todas essas coisas. Né? Ele mesmo disse, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Né? Então, qual seria um conceito de cura interior? Então, podemos dizer que se trata da cura da alma. Então, a cura da alma é um processo através do qual se tenta chegar com a ajuda indispensável do doente, entre aspas. Né? Aqueles fatos passados que marcaram, né, da forma violenta com que ele viu determinados acontecimentos, ou na sua casa, ou no colégio, seja onde for, e às vezes até na televisão. A vida dessas pessoas fica com aquela marca assim. E é por meio, certo, de oração e de muito diálogo que a gente pode ser curado dessas memórias. Muitas vezes a pessoa não compreende e acha que uma pessoa que está fazendo um acompanhamento para a cura interior, a pessoa é um bisbilhoteiro, não sei o que, quer saber da vida íntima da pessoa, quer saber da vida passada, da vida financeira, não é nada disso. Mas também se ela não disser, se ela chega lá, né, e não revelar aquilo que se passou com ela, então o que é que ela vai fazer? É melhor que fique em casa mesmo, cuide lá com remédio, né, medicamento. Porque a cura interior é necessário você relembrar essas coisas, ainda que elas sejam dolorosas, mas tem que relembrar. Porque senão, não tem cura. Como é que vai fazer? Né? Como é que vai fazer? Então a gente tem que se liberar desses sentimentos negativos. Né? Por exemplo, a rejeição. Quando a gente estava indo na barriga da mãe. Quantos e quantos filhos talvez nem saibam disso, mas essas coisas se manifestam nele por conta dessa rejeição. A mãe não queria, ou era o pai que não queria. Houve uma tentativa de aborto, essa pessoa sentiu, você imagina o que é um feto sofrendo uma tentativa de aborto. Quanto eu digo assim mesmo, essa criança que está na barriga não lutou para sobreviver, gente. A luta doida contra o veneno que jogaram contra ela, ou então contra as pontadas que deram para matar dentro ainda do útero da mãe, e ela conseguiu escapar disso, mas aquelas coisinhas vão ficando, olha, porque essa criança já... sua alma assim, né? Então, às vezes o sentimento de culpa, o medo, né? Uma tristeza terrível, um ódio causado por uma ação assim de parente, de amigos, né? Esses complexos de inferioridade, né? O medo de fracassar, a ansiedade, essa depressão que é o que está sendo causa hoje de muitos problemas no meio da nossa juventude.
certo? Muitos problemas. Então, sempre que for possível, você precisa ler, por exemplo, o Salmo 138, que trata da onisciência divina, certo? Eu não vou ler agora aqui, porque o tempo é curto, certo? Mas você pode ler na sua casa. Leia sempre o 138, tá? Da Bíblia Ave Maria. Então, a cura interior e a salvação. Como é que se aborda esse assunto? Veja, por exemplo, o exemplo da samaritana. Né? Está lá em João, no capítulo 4, do 7 até o 42. Mas veja assim, especialmente os versículos 16 e 19. João 4, versículos 16 e 19 diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta cá. E a mulher respondeu: Não tenho marido. E disse Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido. Certo? Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso dissestes a verdade. E a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Veja agora o caso da negação de Pedro. Lá no versículo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nos versículos 54 e 62, quando Pedro negou Jesus. E Jesus disse para ele: olha, vai acontecer isso, isso, isso. No versículo 54 ao 62, conta toda essa história que Pedro acompanhou Jesus e quantas vezes Pedro disse: não vi, não sei quem é, nunca, nem sei nem o nome dele. Qual é assim? Vamos falar do quadro clínico da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais repleta com conflitos assim, psíquico, emocional, espiritual. Então, pessoas com ansiedade, com depressão, com temores, com angústia, com tristezas terríveis, né? Complexos, traumas, amarras, opressão, insônia, né? E muitas tentativas de suicídio e além das tentativas, os casos concretos de suicídio. Então, milhões de pessoas, milhões mesmo, estão procurando psiquiatras e psicólogos em busca assim, de uma resposta para a sua situação, para esse sentimento de derrota, né? Buscando uma forma de ter algum exame, que haja alguma análise, né? Que alivie esses sintomas. Né? Querem isso, aliviar esses sintomas mentais, né? Espirituais. Muitas vezes eles nem falam assim do espiritual, levam só para uma coisa mental, né? Mas o fato é que eles estão padecendo, estão sofrendo muito. Então alguns, por completa ignorância, procuram assim os curandeiros, né? As pessoas que leem mão, que jogam carta de baralho, sei lá o quê, espiritualistas, né? Ocultismo, e até mesmo querem fazer pacto com o demônio, né? O fato é que eles, na tentativa de resolver seus problemas. Então é nesse ambiente, por exemplo, que a nova era espalha a sua doutrina. E muitos falsos profetas vendem grandes soluções. Muitos falsos profetas vendem grandes soluções. Tá certo? Vamos falar da progressividade da cura interior. Então a cura interior, ela transforma o nosso coração e a nossa maneira de ser. Ela conduz e representa o crescimento do homem que coloca a sua fé no amor. Não só no amor, mas também no poder de Jesus. E Jesus tenta fazer assim de uma forma bem delicada, suave, em conformidade assim com a nossa própria vontade. Se a gente verificar o texto de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, está dizendo assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Jesus tem batido na sua porta. Você tem aberto a porta? Você tem ouvido? Jesus te ama?
Você tem acreditado nisso? Ou você tem cada vez mais se fechado, às vezes até odiado essa frase, Jesus te ama, porque você acha que se ele ama, como é que eu estou assim? Tem que buscar, meu amigo. Meu amigo. Por exemplo, por conta disso, de alguns obstáculos que impedem a cura interior nas nossas vidas. Tem algumas coisas que são tremendos obstáculos, muralhas que ficam entre nós e a nossa cura. Enquanto afetado por problema da alma, a gente precisa reconhecer que algumas dessas causas são obstaculizadas por nós mesmos, através do pecado, que é uma nódoa, né, que pode ser a causa de todo o problema. Certo? Um deles. A segunda, a teologia do sofrimento. Você acredita que Deus castiga e pronto. E fica nesse negócio. Não, Deus está me castigando, Deus está isso. Larga essas coisas, rapaz. Né? É a teologia do sofrimento. Terceiro, assim, é achar que Deus não quer nos curar. De alguma forma, nós achamos que não merecemos. E acha que, naquela nossa agonia, achamos que Deus não quer nos curar. Isso é um obstáculo. Né? Quarto lugar, a falta de renúncia daquele homem velho, daquela mulher velha. Certo? A gente quer ser ainda como aquela pessoa velha, a gente não quer mudar, a gente não quer se converter. E por conta disso, você não quer optar por Jesus. Então, para muitas pessoas, a graça de Deus, sua razão, né? E isso dificulta muitas coisas. Dificulta demais. Tá? O que é que pode ajudar? Por exemplo, a humildade. A gente ser humilde. Bem-aventurados, né? Os pobres de coração, os pobres de espírito. Né? Seja humilde, meu amigo. Essa sua prepotência não leva a nada. Esse seu orgulho não leva a nada, só lhe leva para o buraco. Depois a gente precisa ter fé em Jesus Cristo. Fé de que Ele pode nos curar. Se você nunca vai acreditar nisso, então fica muito complicado. Então a nossa fé ajuda muito na nossa cura interior. Outra coisa que nos ajudará muito é nos abrirmos à graça e ao amor misericordioso de Jesus. Por que será que isso é tão difícil, você se abrir à graça? Por que será que você tem tanta paciência para ver uma novela, um filme de terror e não tem paciência para ouvir uma pregação, não tem paciência para olhar esse vídeo até o fim? Vamos encerrar por aqui mesmo. Né? Está na hora de fazer outra coisa. Então você não está se abrindo à graça. Uma outra coisa que ajuda muito na nossa cura interior é buscar o sacramento da penitência. Vá lá, confessa, procure um padre. Se você acha que o padre da sua paróquia pode ficar sabendo das coisas, como se um padre fosse ficar falando das suas coisas, o padre não fala de nada não, se ele falar ele perde muito o sacerdócio dele, sabe? Mas ainda assim, se você achar que o padre da sua paróquia, você não quer se expor para ele e tal, porque vergonha, conhecer ele há muito tempo, ele pensa uma coisa de você e você vai declarar outra, busque outro padre, mas procure o sacramento da confissão, da penitência, né? Para renunciar a essas coisas ruins do seu passado. Uma outra coisa que vai ajudar a gente na nossa cura interior é cultivar assim permanentemente aquele desejo de perdoar. Não só de perdoar, mas também de aceitar um pedido de perdão. Não adianta você ficar guardando uma mágoa, um rancor pro resto da vida, que isso aí, olha, só lhe prende, você se torna cativo. Uma pessoa que lhe fez mal vai continuar vivendo a vida dele, rindo, andando de barco, andando de avião, e você fica aí presinho aí, sofrendo. Então perdoe e aceite os pedidos de perdão. Porque quando você aceita um pedido de perdão, você também
é livre. Você perde um peso monstro. Você tira uma capa muito pesada da sua alma. Certo? Vamos falar sobre quem é que precisa de cura interior. Agora, para falar sobre isso, vamos responder algumas perguntas. Certo? Responder algumas perguntas. Por exemplo, você se acha ou acha que as pessoas lhe consideram uma pessoa amarga? Ou acha que as pessoas lhe consideram assim também? Você não se tolera a você mesmo? Você está sempre de mau humor? É uma pessoa que irracível, é difícil de lidar? Você está precisando do interior, viu? Outra questão, é difícil para você se aproximar de outras pessoas para entabular uma conversinha, entrar nos ambientes e ficar inserida nesses ambientes, assim, de uma festa, uma reunião, uma coisa, seja na firma, na escola, ou seja onde for? Você tem medo da rejeição, medo de ser deixado de lado e não ser aceito por aquele grupo? Ou é uma questão de timidez, né? Que vai esconder assim o seu verdadeiro eu? Ou será que é uma questão de carência mesmo? Ou então, quem sabe, uma questão de complexo de inferioridade, que vai impedir de você se aproximar das pessoas, de grupos, né? E se enturmar, você está precisando, meu amigo, de cura interior. Uma outra coisa, terceiro, né? Você está sempre na defensiva ou você está sempre no ataque? Você está desconfiando de todo mundo? Então fique sabendo que por desconfiar, né, você fica na defensiva e também ataca. Então você não se abre para os relacionamentos. Então se você é essa pessoa que está sempre ali, pronta, com a pedra na mão, seja para se defender, seja para atacar, e está desconfiando de qualquer pessoa que se aproxima de você, você está precisando de cura interior. Por exemplo, quando você vai numa reunião, você vai cumprimentar os outros? Ou fica esperando que os outros venham até você? Fica ali, encostado numa parede, né? Como se fosse uma estátua. Você fica observando qual foi a pessoa que não veio lhe cumprimentar, para você criar aquela raiva dessa pessoa. Você fica chateada com isso, chateado. Cura interior, meu irmão, minha irmã. Cura interior. Cura interior. Por exemplo, você acha que é demasiadamente tímido ou tímida? Que é uma pessoa áspera, uma pessoa que é duro com as outras, talvez até por defesa? Você é muito tímido. Então, pelo fato de você ser tímido, você sempre fica dando aquelas respostas grossas, grosseiras, aquelas coisas irritantes. Você é ferino quando assim se refere nos seus comentários a qualquer coisa, a qualquer assunto. Você tenta logo jogar os outros para baixo, a sabedoria dos outros como se fosse um lixo. Você está precisando de cura interior. Outra coisa, você usa com frequência as ironias, as zombarias. Você é ferino nas suas observações, assim, as pessoas chamam de sarcástico. Isso é um ataque e defesa, né? Certo? Outra coisa, você tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas para conversar? A renovação, a família celular, a gente sempre pede muito isso, né? Fique de dois em dois, aí olhe nos olhos da pessoa e diga, nossa. De fato, no início é muito difícil, é muito complicado você sustentar o olhar da pessoa, né? Mas se você é todo o tempo desse jeito, é porque certamente você está com medo de se expor, você tem medo de se expor, você está escondendo alguma coisa. Então, nesse caso, meu irmão, minha irmã, cura interior, procure.
Assim, por último, você acha que as tarefas que os outros fazem são sempre mais importantes que as suas? Você é aquela pessoa que nunca está contente com o que está fazendo? Que aquilo que você produziu podia ser melhor, podia ser... Você se acha sem valor, acha que os outros não estão valorizando aquilo que você faz. Você é todo tempo desse jeito. Você precisa de cura interior. Tá? Precisa de cura interior. Aí eu lhe pergunto, aí está uma série de coisas negativas, de sentimento negativo, né? E como é que você pode vencer esses sentimentos negativos? Então, olhando as circunstâncias do ponto de vista de Deus, né, a gente vai tomar, por exemplo, o caso de Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos que voltaram daquela expedição, né, que Moisés mandou que fosse, para ver como é que era o pessoal da região lá de Canaã e tal, aquele negócio todo. Isso está em Números 13, de 1 a 33, certo? E também 14, de 1 a 38. Então esses dois israelitas, eles viram a possibilidade de vencer e tomar aquela terra. Mas os outros que foram com eles se acovardaram. Viram apenas que as pessoas eram altas demais, eram gigantes, né? Que iam, na frente deles era como se fossem gafanhotos. Então esse mesmo exemplo ocorreu no episódio de Davi e Golias. Ora, Golias passou 40 dias, meu. Não é brincadeira não, insultando aquele povo todinho que era acostumado com guerra. E ninguém dizia nada, ninguém falava nada, todo mundo com medo. E você sabe da história como é que Davi chegou. Quem é esse incircunciso que vem aqui desafiar o povo de Deus? E foi para cima dele. Certo? Então, os israelitas viram assim Golias uma pessoa grande demais para ser enfrentada. Mas Davi viu que a testa desse gigante era grande demais para ele acertar com uma pedrada. Olha como é que são as coisas. Né? E foi tiro e queda, né? Ruim você está padecendo. E você não quer largar isso? Não quer revelar isso? A ciência. Então a gente sabe que tem que andar na fé, pela fé e não pelos sentimentos. Mas é muito comum voltar ao hábito de tomar decisões e julgar assim os nossos valores pessoais ou a nossa espiritualidade baseado naquilo que nós estamos sentindo. Né? Ainda que isso venha da carne. Então até que ponto nossas emoções são as mais importantes? Então, para responder corretamente essas coisas, essa pergunta, nós precisamos descobrir qual é o ponto de vista de Deus. E saiba que Deus se preocupa com nossos sentimentos. Né? E muito mais com as nossas ações, com nossos pensamentos e nossas palavras. Então, não encontramos na palavra de Deus nada como devo me sentir. Né? Os ensinamentos são claros sobre, por exemplo, como devo me comportar, como devo pensar, como devo falar. E a razão disso é que Deus sabe que de nada adiantaria ordenar como o homem deve se sentir, já que ele nos criou incapaz de obedecer a esse tipo de ordem. Então não há como nós decidirmos como nós vamos nos sentir. Certo? A coisa certa que podemos decidir com a ajuda de Deus. Há certas coisas que só podemos decidir com a ajuda de Deus. Como, por exemplo, o que fazer, o que pensar e o que dizer. Certo? Então Deus nos dotou com capacidade de usar a nossa vontade para fazer as nossas escolhas, é o livre-arbítrio. Mas não existe escolha ou decisão que possa produzir as emoções que gostaríamos de sentir. Então nós podemos decidir o que fazer, o que pensar, o que dizer. Certo? Tá bom?